Acerca dos demônios. Sermão do primeiro domingo da quaresma de 1653, pelo bispo Monsenhor Jacques Beny Bossuet. Quando os anjos, que foram outrora filhos e servos, e que agora são inimigos, foram expulsos do céu, bem comum de todas as naturezas inteligentes, para viverem na independência e assinalarem a sua própria grandeza, operou-se no céu uma grande convulsão, em virtude da qual eles perderam repetidamente a justiça em que Deus os havia criado. E logo depois, substituindo o luxo pela sua natural preeminência, servindo-se de maliciosos artifícios, em vez de recorrerem a uma sabedoria celeste, preferindo o espírito de visão a uma verdadeira e firme caridade, começaram esses anjos a encher-se de uma grande soberba e a aprofundar-se no erro e na inveja. E, vendo-se justamente reduzidos ao extremo da miséria, em virtude de terem caído no pecado, começou agora, apesar da sua elevada condição, a humildade em que nós, pobres mortais, vivemos neste mundo. Convulsão foi essa verdadeiramente espantosa, originada por esses espíritos maléficos que nos odeiam e que, bem compreendida, há de recorrer para a nossa salvação, ensinando-nos a ser tementes a Deus, pelo exemplo da ruína desses anjos maus, e precavermos contra eles por meio do temor e das suas astúcias. Eis o assunto que me proponho desenvolver nesse discurso, que, sendo de tamanha importância e constituído uma empresa tão salutar, não poderá certamente deixar de ter o auxílio do céu. O Espírito Santo descerá, pois, sobre nós, irmãos, e Maria auxiliar-nos-á com suas preces. E visto que se trata de combater os demônios, não faltará um anjo que da melhor mente interceda por nós, para implorar o socorro da Virgem. Ave Maria. É propósito seguro do Filho de Deus conservar os seus fiéis sempre em movimento, sempre ocupados, vigilantes e cheios de vida, sem nunca se entibiarem, nem se darem a ociosidade. E como todas as preocupações humanas e da guerra é que é a mais ativa, por isso ele nos diz, na sua escritura, que a nossa vida é uma verdadeira luta, Jó 7:1. E se vivemos sempre a lutar, devemos andar constantemente precavidos. Sobre stote et vigilate, sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5:8. O evangelho deste dia prova-nos a evidência dessa verdade. Nela vemos Jesus ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isto é, vemos o nosso capitão descer ao campo de batalha para pelejar com os nossos inimigos invisíveis. Donctus et Iesua spiritu in deserto ut tentaretur a diabolo. Não imagineis, porém, irmãos, que devamos ficar como simples espectadores desse combate admirável, pois temos, pelo contrário, de tomar nele uma parte muito importante. E se o Filho de Deus permite hoje ao demônio que o tente, é para nos mostrar com esse exemplo as perfídias de que todos os dias somos vítimas. E sendo assim, cristãos, combatamos sem tréguas, façamos o que se faz na guerra. Mas antes de entrarmos na refrega, avancemos com o Salvador, para conhecermos esses inimigos que tão resolutamente marcham contra nós. Se cuidadosamente os observarmos no Evangelho desse dia, facilmente notaremos
a soberba e a audácia do seu poder, e que lhe permite tentar o Filho do próprio Deus, diligenciando fazê-lo ajoelhar aos pés. Poderá haver audácia mais violenta? Não será indício de uma força terrivelmente ou subitâneo rapto de Cristo no deserto para o bináculo do templo, se bem que ele assim o permite para o ensinamento dos seus fiéis. É indubitável que, se eles são fortes e empreendedores, não são menos astuciosos e perversos. O ódio inveterado que eles nos dedicam obriga-os a recorrerem à astúcia igualmente sutis e maliciosas. É assim que tentam Jesus Cristo com a gula, após um jejum de 40 dias, dirigindo-lhe essas palavras: de que uti lapides isti panis fiant. Dizei a essas pedras que se convertem em pães, e que procuram transportá-lo à vanglória após um ato de paciência heróica. Que plano tão arrojado, que astúcia tão bem imaginada. Tudo isto, cristãos, nos deve meter medo, visto que temos de nos defender a um tempo da violência e da surpresa, da força e dos ardis. E, contudo, o mesmo Evangelho nos representa esses inimigos como tão temível aparato. Também nos mostra que é extremamente fácil vencê-los, pois que basta uma simples palavra para lhe destruirmos todas as forças e lhe anularmos todas as astúcias. Eis, em poucas palavras, irmãos, o que o Evangelho nos diz acerca do estado dos nossos inimigos e do seu exército. Se lhes reparardes no passo audacioso e no porte altivo e presumido, haveis de ver, em primeiro lugar, a força e o poder desses inimigos. Se lhes observardes o andar de mais perto, facilmente lhes reconhecereis os ardis e os subterfúgios. Finalmente, se aprofundardes o vosso exame, vereis que, apesar da fisionomia soberba e do aparato formidável, já nele se vê o destroço e a derrota, a perturbação e o pavor. E então, no momento em que se acham trêmulos e espavoridos pelo desbarato, é facílimo pô-los em debandada. É isto que intento fazer-vos compreender, começando já por explicar a força e o poder dos inimigos. Primeiro ponto. Para vos fazer compreender qual a força dos inimigos que temos que combater, é absolutamente indispensável falar-vos da perfeição da sua natureza. Mas como esse discurso seria infinito, se eu, por espírito de curiosidade, me fosse referir a tudo o que não diz a teologia, apenas vos direi, para vosso ensinamento, que tal é a nobreza da personalidade desses inimigos que os teólogos mal podem compreender a maneira como o pecado se pode introduzir numa perfeição tão iminente, que uns simples mortais como nós, abismados numa ignorância profunda, oprimidos pela matéria que nos avilta, agitados por tantas ambições brutais, abandonem tantas vezes o estreito caminho da lei de Deus. Embora esse procedimento seja uma extrema insolência, não é isso uma coisa impossível de se acreditar, mas que essas inteligências divinamente iluminadas, cujos conhecimentos são tão elevados e tão ordenados os impulsos, inteligências que Deus criara com tanto primor e numa condição tão propícia, que eram dignas de alcançar a beatitude se tivessem um momento de perseverança, que elas, apesar de tudo, se tenham afastado de Deus, embora tivesse a firme certeza de que a sua soberana felicidade só nele podia residir, é que é verdadeiramente terrível e surpreendente. O próprio profeta se admira disto, dizendo: qual modo docetides de cielo Lucifer, ó Lúcifer, astro resplandecente, que brilhavas no céu com tamanho resplendor, como foi que caístes assim do modo tão repentino? Qual foi a causa da tua queda?
Quem te abriu as portas ao pecado, se o erro não podia existir, então vá saber. Nem a surpresa numa luz tão intensa, nem a perturbação numa tão perfeita tranquilidade e num tal desprendimento da matéria. E contudo, irmãos, esse astro caiu e arrastou consigo a quarta parte das estrelas. Como foi que isso aconteceu? Não tenhamos aí a curiosidade de penetrar num tão grande segredo e reconheçamos apenas que, na verdade, uma criatura pouco valor tem. Sim, o único motivo que eu vejo pelo qual os anjos puderam pecar foi por serem criaturas. E a razão desse motivo é Santo Agostinho quem nos explica. A criatura foi feita pela mão de Deus. Ora, é impossível admitir-se que ela seja essencialmente boa só porque o seu princípio é a própria bondade. Além disso, a criatura é tirada do nada. Então não é de admirar se ela contém em si qualquer coisa dessa origem baixa e obscura, nem tampouco se, havendo saído do nada, nele cair tão facilmente por meio do pecado, que de novo o absorve, separando-o da origem da sua entidade. Deste modo, meus senhores, basta sabermos que os anjos eram criaturas para concluirmos que não eram impecáveis. Esta honra só pertence a Deus. É certo que são seus semelhantes, mas não em tudo. E diz Tertuliano que, embora vejamos, abre aspas, que em uma origem bem feita representa todos os contornos do original. Não pode, contudo, exprimir o seu vigor por falta de movimento. E por isso, por maior que seja a semelhança das perfeições infinitas de Deus nos anjos e nas naturezas espirituais, não podem eles nunca exprimir seu caráter dominante, que é a facilidade de não pecar. Fecha aspas. Imago cum omnes linhas exprimat veritatis, vitamen ipsa caret, non habens motum, ita et anima imago spiritus, solo vim eius exprimere non valudis, e destes non peccandi felicitatem. A consequência de serem tirados do nada foi o embevecimento dos primeiros anjos na contemplação da sua beleza, a extrema sedução pelas delícias da sua liberdade, de que quiseram dar uma prova funesta, e o esquecimento da mão liberal que os enchera de graças devido à alucinação da sua própria grandeza. Dominados pelo orgulho de seu poder, não quiseram mais submeter a Deus, e, como abandonaram miseravelmente essa primeira bondade, e que não era menos o apoio da sua felicidade do que o princípio da sua existência. Não é de admirar que tudo se subvertesse e tão espantosamente se convulsionasse, visto que Deus assim o permitiu. Tremamos, irmãos, ao vermos tanto esse trágico exemplo da fraqueza do ser criado, como o exemplo da justiça divina. Mas, desgraçado de nós, por mais conselho que nos deem, todos os dias caímos no pecado, em conjunturas cada vez mais funestas e mais perigosas. Nós cuidamos tão pouco da nossa vigilância, como se fôssemos impecáveis, e julgamos possível a fácil conservação, no meio de tantas tentações, do que, em plena tranquilidade, perderam criaturas tão perfeitas. Será por loucura? Será por sedução? Será porque ignoramos os infortúnios que ocasionam o pecado? Mas lembremo-nos de que esses espíritos que vimos tão esclarecidos sofreram uma transformação tão extraordinária devido a um único crime, pois que, de anjos de luz, se converteram de repente em anjos das trevas. De filhos submissos que eram, tornaram-se inimigos irreconciliáveis. Eram ministros imortais das vontades divinas e ficaram por fim reduzidos a
tão extrema miséria, que o seu mister, desde então, mister alvitante e ignóbil, ficou sendo enganar os homens. Que vingança, que transformação! Foi o pecado que operou tudo isto, e nós não tememos o pecado. Já é sermos verdadeiramente cegos. Mas voltemos ao nosso assunto e precisemos a força dos nossos inimigos pelo lado da perfeição da sua natureza. É o grande apóstolo São Paulo quem a isso nos induz com estas sublimes palavras: tomai as armas de Deus, diz ele, porque não tendes de lutar contra a carne e o sangue, nem contra força alguma visível. Non est nobis conluxatio adversus carne et sanguine, sed diversos principes et potestades, adversus mundi rectores tenebrarum contra spiritalia nequitia in celestibus, senão contra os principados, contra as milícias espirituais, spiritalia nequitia. Por que exagera ele em termos tão violentos a natureza espiritual desses inimigos? É porque nos corpos, além da parte ativa, há também a parte passiva, que nós chamamos matéria. Ora, se compararmos as ações das causas naturais com a dos anjos, veremos que aquelas nos parecem frouxas e inertes pelo tato da matéria, enfraquecer a virtude que elas têm. Pelo contrário, esses inimigos invisíveis, que se opõem à nossa felicidade, não são de carne nem de sangue, segundo São Paulo. Tudo neles é volátil, tudo neles é espírito, que é o mesmo que dizer que tudo neles é força e tudo vigor. São da natureza daqueles de quem está escrito que sustenta o mundo. João 11:13. E daqui devemos concluir que o seu poder é muito para recear. Mas talvez julguei que a sua ruína os desarmou, e que pelo fato de caírem de tão alto, não puderam conservar todas as suas forças. Desenganai-vos, cristãos, que tudo neles existe integralmente, exceto a justiça e a santidade, e, consequentemente, a beatitude. É a sólida razão disto que nos Princípios de Santo Agostinho, que diz que a suprema felicidade dos espíritos não reside numa natureza proeminente, nem num sublime raciocínio, nem na força, nem no vigor, mas consiste apenas na união com o Supremo Deus, por meio de um amor casto e duradouro. Quando, pois, deles se afastam, não imagineis que seja necessário Deus alterar-lhes a natureza para lhes punir o desvario. O que faz para se vingar deles é unicamente, como diz Santo Agostinho, abandoná-los à própria razão. Quia superbia sibi placuerunt, dia ioticia sibi donarentur. Deste modo, os anjos rebeldes, ensoberbecidos com a glória da sua natureza e com a vastidão dos seus conhecimentos, a ponto de quererem nivelar-se com Deus, nem por isso perderam seus dons naturais. Esses ser-lhes-ão conservados, mas haverá a diferença de se lhes converter em suplício o que lhes servia de ornamento, em virtude de uma operação oculta da mão de Deus, que se serve das suas criaturas conforme lhe apraz, ora para o gozo de uma soberana felicidade, ora para o exercício de sua justa e impiedosa vingança. Por consequência, meus senhores, não devemos crer que pelo fato de terem caído se lhes tenham esgotado as forças, porque toda a Escritura lhes chama fortes. Os fortes atacarão-me, diz Davi. E rueram-te inime fortes. Salmo 58:4. E, por essas palavras, entende São Agostinho que elas se referem aos demônios. Jesus Cristo chama Satanás, o homem forte e armado. Fortes armatos, Lucas 11:21.
não só dispõe da sua força, isto é, da sua natureza e das suas faculdades, mas também possui armas, que são as invenções e o saber, fortes armados. Noutra parte, chama-lhe príncipe do mundo. Príncipes huius mundi, João 12:31. E São Paulo, governador do mundo. Rectores mundi, Efésios 6:12. E diz o Tertuliano que os demônios adornaram os seus ídolos com togas semelhantes às que envergavam os magistrados, e levavam adiante de si os faces e outras insígnias de autoridade pública, na qualidade de verdadeiros magistrados e príncipes naturais do século. Demones magistratus sunt seculi, porque Satanás não é apenas o príncipe, o magistrado e o governador do século, mas para não deixar dúvida alguma do seu temível poder, diz São Paulo que também é o Deus desse século. Deus cuius seculi, 2 Coríntios 4:4. E realmente parece um Deus sobre a terra, porque pretende imitar o Onipotente. Não tem como ele o poder de formar novas criaturas que se opusessem ao seu Criador, mas no dizer tertuliano, tem como produto de sua ambição a força necessária para corromper as criaturas de Deus e para as fazer insurgir o mais possível contra o autor da criação. Excessivamente orgulhoso com seus triunfos, deseja ter finalmente honras divinas, e então exige sacrifícios, recebe votos, manda erigir templos, como um vassalo rebelde que, por desprezo ou por insolência, afeta a mesma grandeza do seu soberano. Ut Dei Domini platita cum contumelia affectans. Tal é o poder do nosso inimigo, mas o que torna esse poder mais terrível é a maneira violenta como ele conjuga suas forças no propósito de nos arruinar. Todos os espíritos angélicos, como muito bem diz Santo Tomás, são persistentes nas suas empresas. Enquanto nós vemos parcialmente os objetos e refletimos com madureza para afinal tomarmos resoluções imprecisas, os anjos, pelo contrário, no dizer de Santo Tomás, veem com largueza e nitidez o objeto que lhes prende a atenção. Ponderam todas as circunstâncias que o rodeiam e, finalmente, tomam a resolução fixa, determinada e inabalável. Mas se eles têm qualquer pensamento enérgico a que apliquem toda a sua inteligência, é, por certo, o de nos perder. É um inimigo que nunca dorme, nem nunca deixa de fazer atuar a sua malícia. Pervicatimus hostis ille nunquam maliciae sue otium fatit. Embora triunfasseis dele, não conseguireis dominar-lhe a audácia, porque lhe excitareis a indignação. Tunc plurimum accenditur dum extinguitur. Quando a sua glória parece estar completamente extinta, é então que ela se ateia mais violentamente. Esse orgulhoso que pretendeu igualar-se a Deus, poderá acaso imaginar que uma criatura impotente seja capaz de lhe resistir? Apesar de viver eternamente em cárceres tenebrosos, não deixa contudo de empregar meios inúteis mais obstinados para embaraçar o mais que pode o desígnio de Deus. Ora, se ele para com Deus emprega meios de resistência, apesar de conhecer a inutilidade dos seus esforços, o que não empreenderá contra nós, cuja fraqueza tantas vezes experimentou? Por isso vos aconselho, caríssimos irmãos, a que estejais sempre de sobreaviso e sempre em defesa,
Se ficardes vitoriosos, assim mesmo ainda deveis recear dele. Porque é então que se envida os maiores esforços e se serve dos seus expedientes mais terríveis. Quereis vê-lo claramente na história do nosso Evangelho? Vede como ele tenta por 3 vezes o Filho de Deus. Apesar de ser 3 vezes repelido vergonhosamente, não perde ainda assim o ânimo e apenas se ausenta dele por algum tempo. Diz a Escritura: Recessit habilusque ad tempus. Lucas 4,13. Não se considerando vencido, nem perdendo a esperança de triunfar. Aguarda uma hora mais conveniente, uma ocasião mais oportuna. Que havemos de dizer a isso, cristãos? Se uma resistência tão vigorosa não consegue diminuir-lhe o furor, quando poderemos esperar que ele nos dê tréguas? E se a guerra é contínua, e se um inimigo tão poderoso nos persegue constantemente acompanhado de todos os seus anjos, que inúmeros cuidados e vigílias e previdência e inquietações não deve ter a todos os momentos da vida cristã? E contudo adormecemos? Então não me admiro de vivermos tiranizados por esse espírito maligno, nem de cairmos nas suas ciladas e de sermos vítimas dos seus ardis e dos embustes. Segundo ponto. Como o inimigo a que estaremos referindo é tão poderoso e tão soberbo, talvez imagineis, senhores, que eles vos tente a força de armas, e que de nada valham os ardis para o tamanho poder e tamanha audácia. Efetivamente, observa Santo Tomás, o gênio do mal só comete empresas arrojadas, porque deseja aparentar coragem. É inimigo da surpresa e das argúcias, e habituou-se unicamente a estabelecer planos formais e decisivos. Inútil seria, portanto, admitir que Satanás gostasse de subterfúgios. Se ele é o príncipe de todos os soberbos, como lhe chama a Sagrada Escritura, ipsi est rex super universus filius superbi, Jó 41:25, e se a mesma Escritura nos diz que, além de soberbo e invejoso, invidia diabolis, sabedoria 2:24, e, portanto, embusteiro e maligno. Ora, embora seja verdade a inveja ser uma espécie de orgulho, toda a gente sabe, porém, que é um orgulho covarde e tímido, que se oculta, que não se manifesta, que, envergonhando-se de si próprio, Apocalipse 12:12, só realiza os seus fins por meio de intrigas secretas. E é por isso que Satanás, cujo coração é corroído eternamente por uma negra inveja, vomitando lavas de fel sobre nós, é compelido a recorrer à fraude, ao embuste e a maliciosos artifícios. Isso, porém, pouco lhe importa, contanto que nos arrasta à perdição. Mas donde lhe provém essa inveja que o torna mais ascoroso e mais perverso? Isso levaria muito a explicar-vos, e vós já estáis com certeza suficientemente elucidados, pois não há ninguém que não saiba que esse insolente, que ousara atentar contra o trono do seu Criador, caiu fulminado do céu à terra, e no meio de uma grande raiva e de um grande desespero, Aben Irmanham, conhecendo-se irremediavelmente perdido, não sabendo em quem se vingar, dirige o seu ódio envenenado contra Deus, contra os anjos, contra os homens, contra todas as criaturas e contra si próprio. Depois dessa queda fatal, esse espírito perverso, hediondamente jubiloso por ter cúmplices, companheiros da sua miséria, projeta com seus anjos arruinarem tudo e envolverem, se possível fosse, todo o mundo do seu crime. Daí provém esse ódio, essa inveja que o faz bolsar
sobre nós lavas de amargo e negro fel. Quereis vê-lo agora, cristãos? Quereis ver esse espírito soberbo, representado em Ezequiel com o nome de Faraó, rei do Egito? Que horroroso espetáculo! Em volta dele só se vêem cadáveres de pessoas que foram cruelmente assassinadas. Aqui jaz Assur, diz o profeta, com toda a sua gente. Ali foi morto Elã e todos os que o seguiam. Ali Mosoque e Tubal, reis de Idumeia e do norte, com seus príncipes e seus capitães, todos os mais que os acompanhavam, multidão imensa, povo inumerável. Todos em volta dele se acham caídos por terra, nadando em sangue. Faraó, no meio de toda aquela gente, consola-se com ver a carnificina e a ruína pavorosa do seu povo morto à ponta da espada. Faraó, com todo o seu exército, é como Satanás com todos os seus cúmplices. Videte eus, Faraó, et consolatus, et super universa multitudine suaque interperfecta et gladio, Faraó et omnius extitus eius. Ezequiel 32, 22 a 31. À vista desse espetáculo, dirão os espíritos das trevas: afinal, não somos nós os únicos, temos mais companheiros. Ó justiça divinal, quiseste suplício, aí os tens. Sacia a sua vingança desse sangue, nessa carnificina. Esses homens que Deus quis igualar a nós estão também sujeitos aos mesmos tormentos. E isso grandemente nos apraz. Mais vale morrer do que vê-los glorificados ao nosso lado. Ai dos covardes que, como nós, hão de sofrer horrivelmente. Se é preferível morrer, que morram eles conosco. Um dia teremos de ser julgados pelos mortais, mas, já que Deus assim o quer, paciência. Ah, que raiva para os soberbos! Mas antes disso, continuam quantos não hão de morrer nas nossas mãos, deixando lugares vagos para os outros. E quantos criminosos não poderiam sentar-se no meio dos juízes? Em seguida, dirigindo-se aos santos anjos, prosseguem: tendes juízes ao vosso lado? Também nós não estamos sós, pois achamo-nos cercados de inúmeros povos e nações. Vangloriai-vos com o vosso pequeno número de eleitos, que a custo arrancastes das nossas mãos, mas reconheceis ao menos que a nossa multidão atinge a maior vitória. Que vos parece, irmãos, o longo arrazoado desses blasfemadores? Vede a raiva e a inveja que os assoberbam. Vede como triunfam da morte dos homens. É no que eles empregam todos os seus esforços. É no que consiste toda a sua obra. Operatio iorum est omnis inversio. Por que não conseguem eles também vingar-se de Deus? Porque não permite o seu infinito poder. Dominados por uma raiva impotente, vomitam todo o seu fel sobre o homem, que é a sua imagem, e, destruindo essa imagem por completo, afagam no espírito invejoso a sua falsa ideia de vingança. É a negra inveja, irmãos, causadora de fraudes e de embustes, que faz com que Satanás se revolte contra nós por meios secretos e impenetráveis. Ele não brilha como relâmpago, nem rebomba como trovão. Assemelha-se a um vapor pestilento que atravessa os ares devido a um contágio insensível e imperceptível aos nossos sentidos. É um gênio que inocula veneno no coração. Ou, para me servir de uma comparação melhor o caracteriza, é um gênio que desliza como a serpente vil e ascorosa, falaz e perversa.
Assim lhe chama a Escritura. Apocalipse 12:9. E Tertuliano descreve-nos admiravelmente essa serpente do seguinte modo: abscondat se itaque serpens totanque prudentiam suam in latebrarum ambagibus torquet. Oculta-se o mais que pode, servindo-se de 1000 subterfúgios para esconder a sua maliciosa prudência. Isso usando de secretos conselhos e de astúcias profundamente estudadas. Tertuliano continua assim: foge a serpente para abismos profundos, temendo a luz, e escondendo a cauda. Quando mostra sua cabeça, nunca a move de uma vez só. Rasteja tortuosamente esse animal inimigo do dia, inimigo da luz. Alte habitat in ceca detrudatur per anfractus seriem sua involvat. Tortuose procedat nec semele totus lutifuga bestia. Essas palavras, senhores, representam-nos Satanás em toda a sua hediondez. É ele que nunca se move de uma vez só, que apresenta uma fisionomia atraente, mas que oculta o resto do corpo onde guarda a perfídia, que rasteja quando ainda vem longe, mas que morde traiçoeiramente assim que se tem aproximado. Acautelai-vos, caríssimos irmãos, exclama o grande apóstolo São Paulo. Tomai conta, não sejais enganados por Satanás, pois nós não ignoramos o seu ardis. Ut non circumveniamo a Satana. Non erem ignoramos cogitationes eius. Sim, nós não ignoramos o seu ardis. Sabemos que a sua malícia é engenhosa, que o seu espírito inventivo, requintado por uma longa prática e excitado por um ódio inveterado, só atua por artifícios muito sutis, por maquinações imprevistas. E quem poderia explicar, irmãos, a grande penetração do espírito de Satanás, os engenhos maliciosos de que essa serpente se serve? Se vós surpreende o espírito de um estado de agitação, procura reforçar essa agitação cada vez mais com o fim de vos perder. Se no coração se vos acendeu qualquer pequena centelha de amor, ele começa a atear essa centelha energicamente até converter em chama. E assim vos vai conduzido do ódio à raiva, do amor ao transporte, do transporte à loucura. Estai longe do crime, gozando as delícias sagradas de uma pura consciência. Não imagineis tão material que vos convide logo à imprudência. É o que diz São João Crisóstomo: multa utitur versutia perseverantia atem paritione ad hominem pernicem, et a minimis statim congreditur multo utitur concedescens ut nos ad mala precipitet. Satanás usa para conosco de uma grande condescendência, e essa condescendência consiste em humilhar-se, mas de uma maneira diferente da que Deus se humilha. O que ele faria se pudesse era transmitir-vos, antes de mais nada, a mesma malícia que ele possui. Porque esse velho adúltero só deseja corromper a integridade das almas inocentes, conduzindo-as, logo que nascem, à maior das infâmias. Mas, como para isso vos não considera excessivamente audazes, vê-se obrigado a recorrer a meios mais suaves. E então humilha-se, como diz São João Crisóstomo, domando-se à vossa fraqueza e usando de condescendência para convosco.
Ah, basta-me olhar, pensará ele então, ou quando muito uma palavra cortês e um inocente afago para conseguir tudo o que desejo. Acautelai-vos, pois, irmãos, que a serpente vai se aproximando, e, se a deixardes, com certeza vos morderá. Se sentirdes uma chama percorrer-vos as veias e espalhar-se por todo o corpo, tratai logo de abafar, de a extinguir, porque é sinal de que Satanás vos quer perder. Amante de torpezas, provoca adultérios, perverte mulheres, mata-lhe os maridos, e se ela os tem, chamando para cúmplices dos seus crimes a fraude e a perfídia. Davi, o desventurado Davi, cuja história não há ninguém que ignore, foi ele que o perdeu. A Judas inspirou-lhe o plano de vender o seu mestre traiçoeiramente, mas, como o crime era horrível, operou gradualmente, fez com que ele roubasse primeiro e depois o vendesse. Aproveitando-se do espírito avarento de Judas, seduziu-o com o dinheiro para também o perder, e assim o levou da avareza ao latrocínio, do latrocínio à traição, da traição à força, da força ao desespero. Estais, portanto, alerta, irmãos, não vos deixeis seduzir por Satanás, porque agora, como já estáis convenientemente lucidados, não ignorais os seus ardis. Non nene ignoramus cogitatione eius, 2 Coríntios 2:11. E por isso fácil vos será vencê-lo, como passo a demonstrar em poucas palavras, concluindo depois o meu discurso. Terceiro ponto. A este respeito, parece que estou em contradição, e que vou destruir nesta parte o que estabeleci nas duas primeiras. Quando digo que o nosso inimigo é fraco e fácil de vencer, tendo a princípio provado quanto ele era forte e terrível em todos os seus planos e empresas, como hei de conciliar essas duas exceções cristãs? Muito facilmente, é dizendo-vos apenas que esse inimigo é forte contra os covardes e os tímidos, mas é muito fraco e impotente para os que têm ânimos inquebrantável. E, efetivamente, na própria Escritura Sagrada, vemos que ele se acha representado ora como um gênio forte, ora como um espírito fraco, ora verdadeiramente orgulhoso, ora supinamente covarde. É que nunca jamais houve um animal mais monstruoso e mais rigorosamente hediondo. Ruge como leão quando se arremessa contra nós, ou silva como uma serpente que anda em rastos e que pretende atacar-nos. Contudo, nada mais fácil do que evitar que ele se aproxime. É terrível quando se acerca de vós para vos devorar. Si quitis querens quem devoret. 1 Pedro 5:8. Mas basta que empregueis meios de resistências para suplantar-lhes. Resistite diablo et fugit a vobis. Tiago 4:7. Ouvi a maneira como ele fala ao Salvador. Apreciai um reparo de São Basílio de Seleucia. Quid mihi et tibi est, Iesu Filii Dei Altissimi, que existe entre ti e mim, Jesus, Filho de Deus. Lucas 8:28. Que maneira tão insolente de um servo a se dirigir ao seu senhor, diz São Basílio, mas não há de sustentar por muito tempo a mesma sobranceria. Por quem és, não me atormentes, continua ele, obsecro-te neme torques, veste ante tempus torqueres nos. Mateus 8:29. Então treme, ao ser azorragado impiedosamente pela onipotência divina,
Ah, se eu tivesse tempo bastante para passar em revista todas as coisas que Nolo fazem parecer terrível, fácil me seria provar-vos a fraqueza manifesta do gênio do mal. É certo que possui todas as forças para dela se servir em todas as suas empresas funestas, mas aquele que lhes deu para o seu suplício, conforme dissemos, pôs-lhe um freio nos dentes, soltando-o suficientemente para provar a paciência dos seus servos, ou para se vingar dos seus inimigos. É considerável o seu poder e vastíssimo o seu império, mas diz Santo Agostinho que esse privilégio é para ele uma verdadeira tortura. Penanim eius est ultim potestate habeat eos qui die precepta contenunt. E com efeito se constitui uma soberana miséria o ser inimigo de Deus. Mais miserável será o que foi o chefe de todos os inimigos. Essa grandeza, esse luxo que Satanás ostenta olimpicamente, a sua inteligência que altamente o ensoberbece, as qualidades extraordinárias que possui e que o enaltecem, tudo isso o torna miserável, porque assim mesmo ainda nós lhe parecemos dignos de inveja. E se bem que nos reconhece impotentes, exaspera-se, irrita-se, se não emprega a astúcia e a fraude para nos vencer. Ora, assim tão bem elucidados, acerca do modo de ser de Satanás, facílimo nos é evitá-lo, contanto que trilhemos o caminho da verdade como verdadeiros filhos de Deus. Ut fili lutis ambulat. Efésios 5:8. Se quiserdes agora, senhores meus, conhecer a sua fraqueza, não já por meio do raciocínio, mas com auxílio de uma experiência indubitável, escutai o que diz Tertuliano na sua admirável apologética e ficareis admirados de uma proposição audaciosa que ele apresenta. Censura ele os gentios por adorarem divindades que são verdadeiros espíritos maléficos, e para lhes fazer compreender esta verdade, recorre a uma experiência formal que facilmente os convence. Edator hic aliquis sub tribunalibus vestris quem demone ad contes. Ó juízes, que os atormentais tão desumanamente, é a vós que me dirijo. Levai-me aos vossos tribunais, porque não quero falar de um lugar oculto, mas diante de toda a gente. Levai para lá um homem que se reconheça estar evidentemente possesso, e de maneira que esse estado seja sabido de todos. Quem demone ad contes. Depois chamai qualquer fiel. Não digo um fiel determinado, mas o primeiro que aparecer, com a condição expressa de ser cristãos. Iussus a qualibet Christiano. Se na presença desse cristão o possesso não falar, nem vos declarar quem é, os embustes de que é capaz, se não tiver o arrojo de mentir a um cristiano mentre não audentes, escutai agora essas palavras, senhores, ali mesmo, no tribunal, sem mais delongas, sem correr outro processo, matai esse cristão que não soube manter, para o efeito, uma promessa tão extraordinária. Ibne ilius Christiani procastissimi sanguinem fundit. É isto que diz Tertuliano. E grande prazer será o dos fiéis ao ouvirem uma tal proposição, apresentada tão eminentemente e com tal energia por um homem tão grave e tão insuspeito, perfilhado por toda a igreja, cuja pureza ele sustentou sempre com tamanho brilho. Como poderá esse espírito embusteiro, esse pai da mentira, esquecer-se de quem é e ter o arrojo de mentir a um cristão?
Cristiano mentre não audetes. Na presença de um cristão, esse homem audacioso curvará a cerviz. Compelido pela voz de um fiel, perderá a sua impudência, e os cristãos têm tanta certeza de o obrigarem a falar como lhes convier, que arriscarão a própria vida em presença dos seus primeiros juízes. Quem não zombaria, então, desse inimigo impotente que esconde tanta fraqueza em tão altivo aspecto? Não há, pois, motivo para o temer, irmãos, porque Jesus, que é o nosso capitão, deu-lhe o desbarato, e ele já não pode lutar conosco, se nós nos rendermos a ele covardemente. A quem nós devemos temer? É a nós próprios. São os nossos vícios e as nossas paixões mais perigosas do que os próprios demônios. Escutai este belo exemplo da Escritura. Saul é atacado pelo espírito maligno. Davi procurava expulsá-lo ao som da lira, ou melhor, por meio da sagrada melodia dos louvores de Deus, que ele perpetuamente entoava com sublimidade. Estranha coisa foi o que então sucedeu, senhores. Enquanto o demônio se ia se retirando, Saul mais se enfurecia, procurando atravessar Davi com a lança. O que prova que existe qualquer coisa em nós que é pior do que o próprio demônio, que nos tenta de mais perto e que nos conduz ao combate mais perigoso. Diz São Tiago 1,14 que a cobiça é que nos tenta e nos seduz, mas moderemo-la por meio do jejum, castiguemo-la por meio do jejum, disciplinemo-la unicamente por meio do jejum. Ó jejum, que é o horror do demônio, que és o alimento da alma, que lhes dás o gozo dos prazeres celestiais, que desarmas o demônio e que debilitas as paixões vis. Tu és a medicina salutar contra os excessos das nossas ambições. E ai dos que te desprezam, ou que te observam murmurando contra uma perseguição tão necessária. Expulsemos os sentimentos perversos, irmãos. Jejuemos espiritual e corporalmente, assim como privamos muitas vezes o corpo do seu alimento habitual. Privemo-nos também a alma das vaidades em que todos os dias nos saciamos. Afastemo-nos das conversações e dos divertimentos mundanos. Moderemos os nossos risos e as nossas diversões. Em seu lugar, escutemos com toda atenção o Evangelho, que de todos os lados explana nos púlpitos. São os trechos desse Evangelho que atemorizam os demônios. Sacrifiquemos depois o jejum por meio do jejum. A oração mais pura é a que provém de um corpo atenuado, de uma alma fatigada de prazeres sensuais. Acabemos com os bailes, com as danças, com as leviandades. Dediquemo-nos antes aos prazeres mais puros e mais positivos. Aceitemos o prazer infinito que Deus nos concede nessa quaresma. Mas lembremo-nos de que esse prazer, essa paz celestial, não deve ser acolhida com uma alegria absoluta, senão com uma alegria digna dela, que brandamente se insinue em nossos corações. Quem é que não vê nesta obra a mão de Deus? Não me admiro da nossa grande rainha ter trabalhado energicamente a favor da paz, porque essa paz é que foi uma ação verdadeiramente divinal. Só Deus a podia inspirar, só Deus podia incutir essa terna piedade que a excita, esse espírito pacífico que a anima. Essa rainha que se refere é a Ana da Áustria. Já há muito tempo que sabemos o cuidado que ela sempre tem tido de imitar a Deus, cujo distintivo se lhe acha estampado no rosto.
bem como as ideias de paz que sempre a tem acalentado e fortalecido. O que admira é o nosso jovem monarca, sempre augusto, estacar no meio das suas vitórias e perder todo o seu denodo para deixar aumentar excessivamente o amor dedicado aos seus vassalos. Preferiu semear os benefícios a colher conquistas, a achar mais glórias nos prazeres da paz do que no soberbo luxo dos triunfos, e comprazer-se mais em ser o pai dos seus povos do que em ser o vitorioso dos seus inimigos. Ele está se referindo aqui ao Luís XIV, que na época tinha 22 anos de idade. Quem senão Deus lhe inspirou todos os sentimentos? Quem abençoará esse grande rei e a mão sábia e industriosa que tanto o protege? Falemos sem receio. Eu sei que os pregadores devem guardar a máxima reserva no tocante a elogios, mas o silêncio nesta conjuntura não seria reserva, mas uma certa inveja do bem público, que há de ser completo para ser perfeito. Regozijai-vos, pois, povos desse reino, e se algum vestígio funesto da malignidade passada existir ainda, caia hoje de uma vez perante esses altares. Glorificai vibrantemente esse sábio ministro que, negociando a paz, soube provar quanto se interessa pelo bem do Estado e pela tranquilidade dos povos. Esse ministro, que ele está se referindo, é o cardeal Mazzarino. Eu não mendigo favores, e Deus me livre tampouco de negociar no púlpito. Sou francês e cristão, e como tal reconheço a felicidade pública. E aqui, agora perante Deus, descarrego a minha consciência quanto a essa paz bem-aventurada que tanto representa a tranquilidade da Igreja como do Estado. Mas não quero fadigar por mais tempo a vossa paciência, irmãos. Concluo agora os vossos votos, o resto. Por nós é que se deve recomeçar o regozijo. Ao profeta Natã, ao grande sacerdote Sadoc, aos pregadores e ao sacrificador do Altíssimo é que competem soltar aclamações à frente do povo e bradar: Vivat Rex Salomão! Viva o rei, viva Salomão, o pacífico. 1 Reis 1:39. Viva esse grande monarca, ó Deus, e para recompensar dessa bondade que lhe fez preferir a glória da paz e da conquista, oxalá ele goze por muito tempo e com felicidade a paz que nos deu, e que não veja nunca perturbações no seu estado, nem disenções na sua casa, e que o respeito e o amor se deem as mãos, e acompanhem sempre, que a fidelidade dos seus povos seja firme e inabalável. E finalmente, para assegurar por muito tempo a paz na terra, oxalá que ele faça reinar a justiça e as leis de Jesus Cristo, a quem peço e que nos dê a todos o seu reino, a quem pertence toda a honra e toda a glória, e que na companhia do Pai e do Espírito Santo vive e reina, agora, por todos os séculos dos séculos.